O News conversa agora com o advogado e jornalista Glenn Greenwald, já escreveu no jornal The Guardian, fundador do site Intercept em português e inglês e ganhador do prêmio Pulitzer. O trabalho do Glenn, entre outros desdobramentos, rendeu informações preciosas para o mundo sobre o sistema de vigilância do governo americano em relação a empresas e também a países. Respingou aqui no Brasil, na Petrobras, na ex-presidente Dilma, todo mundo vai lembrar disso, desse esquema de espionagem. Eu vou conversar com o Glenn sobre o que está no noticiário hoje, que é a prisão do ativista Julian Assange. Glenn, ele estava preso na embaixada do Equador, ele tinha se tornado até um cidadão equatoriano, respondia por uma acusação de estupro na Suécia que caiu e agora foi preso pela polícia britânica a pedido, seguindo o mandado de prisão do governo americano por invadir um computador oficial do governo americano. Caiu aquela acusação de espionagem, vem agora uma acusação mais leve, que pode render até 5 anos de prisão. Qual é a sua avaliação sobre a prisão do Assange lá em Londres? Então, primeiramente, o governo dos Estados Unidos estava querendo prender Julian Assange há muitos anos, desde o governo do Obama. Na realidade, o governo do Obama fez muitas coisas tentando prender o Julian, mas eles concluíram, depois de muita investigação, que foi impossível para processar criminalmente o Wikileaks e Julian Assange por publicar documentos segredos sem processar e prender os jornalistas das jornais maiores no mundo, por exemplo, o New York Times e The Guardian, que também publicaram os mesmos documentos em parceiro com o Wikileaks. Então, essa questão, como podemos diferenciar que o Wikileaks está fazendo de que os jornalistas fazem todos os dias, forçou o governo do Obama a abandonou essa ideia que eles podem prender Julian Assange. Eles tentou fazer outras teorias, por exemplo, que Julian Assange estava fazendo um papel além de jornalismo, por exemplo, trabalhando juntos com fontes como Chelsea Manning e outros para invadir computadores, para fazer hackeando dos arquivos dos Estados Unidos, mas não conseguiu encontrar nenhuma evidência. Então, desde o começo do governo do Trump, eles disseram bem claro que isso é uma prioridade para prender Julian Assange, destruir Wikileaks. E agora eles têm o mesmo problema. Então, o que eles fizeram? Eles criaram essa teoria que está totalmente sem evidência. E, na realidade, eles não estão acusando Julian Assange que ele invadiu computadores. Eles estão acusando Julian Assange que ele trabalhou com Chelsea Manning, não para invadir os computadores, mas para ajudar ela a esconder o que ela estava fazendo e também que ele estava encorajando ela. Só interromper um pouquinho, Glenn, para explicar quem é Chelsea Manning, quem é aquele soldado, agora a soldado que vazou um documento ou vídeos que mostravam que o exército americano estava batendo civis no Iraque, não é isso, né? Exatamente, juntos com milhares dos documentos sobre muitos crimes de guerra dentro do Iraque, Afeganistão, outros países que os Estados Unidos, o Reino Unido estavam cometendo. Então, obviamente, os governos dos Estados Unidos e Reino Unido, também outros governos que o Wikileaks mostrou muita corrupção, odiava o Wikileaks muito tempo desde destruir por causa disso. Então, o governo do Trump criou uma teoria que ele estava fazendo mais do que jornalistas fazem, mas é uma fraude, porque como jornalista eu posso falar, não só eu, mas todos os jornalistas sempre trabalhamos juntos com fontes. Por exemplo, eu estou sempre encorajando fontes quando eles me dão documentos segredos. Eu estou sempre falando, seria muito melhor se você pudesse me dar não só isso, mas também isso, porque assim eu posso fazer a reportagem melhor. Estou encorajando elas para pegar outros documentos. Também estou sempre trabalhando juntos com a minha fonte, porque é minha obrigação jornalística, para ajudar elas para se proteger, para se esconder o que eles estão fazendo. Então, para criminalizar essas atividades, como o governo do Trump está fazendo, é criminalizar jornalismo. E a realidade que está acontecendo e que o governo do Equador quer muito
expulsar Julian do consulado, do embaixado de Equador no Londres. E o problema é que, como você disse, o caso na Suécia já fechou. Também não tem acusações graves na Justiça Britânica. Porque é simplesmente que ele não voltou para o dado do tribunal, ele podia ir para a prisão 60 dias, só isso. Ele não compareceu ao tribunal e essa seria uma das acusações. Muito mais leve do que a acusação de estupro e tal. Exatamente. Você promete para voltar, você não voltou, só isso. Então, ele estava precisando caso mais ou menos grave. E agora o que vai acontecer? O Julian vai ir para a prisão na Inglaterra, onde ele está agora, e ele vai tentar resistir à tentativa dos Estados Unidos para mandar ele para os Estados Unidos. E quando ele está resistindo a esse processo, ele vai ficar na prisão. Nenhum juiz vai deixar ele sair da prisão de novo depois do que ele fez. Então, provavelmente para o próximo 1 ano, 18 meses, pelo menos, ele vai ficar na prisão sem sendo condenado de nada. Só por causa dessa acusação. Antes ele vai para os Estados Unidos e depois vai ser processado por isso. Então, é muito claro que está acontecendo uma fraude para garantir que Julian não pode ter liberdade para não continuar publicando os segredos dos governos e outras facções poderosas. Eu vou apresentar para você um dos argumentos que são geralmente usados para contextualizar esse caso todo, que o argumento dos governos é que o Julian e esse trabalho de revelar documentos secretos acaba pondo vida de pessoas em risco, porque são informações classificadas, reservadas, secretas. E a simples exposição dessas informações poria em risco populações inteiras. Qual é a sua opinião sobre isso? É uma mentira. É exatamente o que o governo fala sempre quando eles querem esconder os crimes que eles estão cometendo ou a corrupção que eles estão fazendo. Eles sempre carimbam todos os documentos, as provas, mostrando que eles são criminosos, com a palavra segredo, top secret, e eles abusam a lei para criar um crime para qualquer pessoa que divulga esses documentos, e eles sempre acusam as pessoas que estão divulgando a evidência dos crimes que eles estão cometendo. Você está arriscando as vidas das outras pessoas, você está machucando e botando no risco a segurança nacional. Eles me acusaram várias vezes durante a reportagem do Snowden. Eles sempre fazem isso, mas quando você pergunta a eles, me mostra um exemplo, só um exemplo, de uma pessoa que foi ameaçado, muito menos foi atacado ou morto por causa dessas divulgações. Eles admitem que eles não têm exemplos. Na realidade, o Wikileaks trabalhava muito com os jornais maiores no mundo, como eu disse, The New York Times, The Guardian, outros na Espanha, na França, para garantir, com muito cuidado, que eles não estavam publicando nenhuma informação que pode arriscar a vida de ninguém, e o governo dos Estados Unidos não pode apontar, identificar nenhuma pessoa que foi machucado por causa dessas publicações. Isso é o jeito para manipular as emoções da pública para ser contra o que o Wikileaks está fazendo. Glenn, é uma situação muito insólita você ter uma prisão dentro de uma embaixada. Cabe lembrar que o presidente do Equador autorizou a entrada da Scotland Yard na embaixada lá em Londres para a prisão do Assange. Mas o ex-presidente do Equador, o atual presidente vai lembrar que era vice do ex-presidente, que é o Rafael Correa, chamou isso de uma humilhação para o Equador, porque afinal de contas, durante esse tempo que o Assange estava lá, ele virou cidadão equatoriano. Então você tem uma prisão de um cidadão equatoriano, por mais que seja um cidadão recente, digamos assim, dentro de uma embaixada. Teve algum tipo de pressão? Você é um jornalista muito bem informado. Que tipo de pressão pode ter havido? Você tem informação sobre o Equador para que liberasse esse prisioneiro tão cobiçado pelas autoridades americanas, como você bem descreveu? Isso é uma coisa muito importante para entender o que aconteceu. Por 6 anos, o Equador tinha um presidente, Rafael Correa,
E ele foi muito feroz, muito ferrenho sobre protegendo a soberania do Equador. Por exemplo, quando os Estados Unidos tinham uma base militar dentro do Equador, o Rafael Correa expulsou essa base e ele disse, olha, se você quer uma base militar no nosso país, você pode, mas só assim nós podemos botar uma base militar em seu país, em Miami ou qualquer outra cidade. Uma clara provocação, uma clara provocação. Exatamente. Ele não é como Bolsonaro, muito submisso para dos Estados Unidos. Ele protegeu com muita força a independência do Equador. Infelizmente, o presidente que vem depois, o Rafael Correa, saiu, é o contrário, o Lenin Moreno. O nome dele, Lenin Moreno, isso. Foi eleito o mesmo partido, mas ele é totalmente diferente e ele estava sendo bullyingado quase 18 meses, não só pelos Estados Unidos, mas também Reino Unido, também o governo da Espanha, porque o Wikileaks estava denunciando o governo da Espanha, porque ele estava abusando dos direitos das pessoas que estavam protestando em favor da independência da Catalunha. Então, o governo da Espanha estava muito zangado, tem um relacionamento muito próximo ao governo do Equador. Então, tem 3 países poderosos que estavam insistindo que o governo do Equador tirou esse asilo, essa proteção. Uhum. E o governo do Equador não conseguiu resistir mais a essa pressão e também eles estão prometendo muitas coisas para dar ao governo. Vamos comprar coisas do seu governo, vamos gratificar seu país. Então, foi muito claro, bem claro. Na realidade, eu reportei 6, 7 anos atrás que o governo do Equador entrou um acordo com o governo britânico, o governo norte-americano, para expulsar Julian Assange. E ele criou desculpas porque ele está fazendo isso agora, mas na realidade esse acordo foi feito 6 meses atrás. E é simplesmente isso. Eles não querem proteger mais os direitos do Julian Assange e deixou um outro país, entrou a embaixada do Equador sem dignidade nenhuma. E por causa disso, o ex-presidente Correia está falando o que você disse. Ele chama de humilhação, mas assim, vamos deixar claro que o atual presidente do Equador deixou que a Scotland Yard entrasse na embaixada. Então você tem uma autorização oficial, a Scotland Yard não invadiu, pode ter tido um acordo de bastidor, mas foi uma autorização. Só para deixar claro que a Scotland Yard não estava autorizada, digamos assim, pelas autoridades britânicas e também pelo presidente do Equador. Para encerrar, Glenn, no seu site, o Intercept, você fala que o jornalismo que você faz é destemido, você põe adversarial journalism that holds the powerful accountable, ou seja, que os poderosos têm que ser cobrados. E você é um jornalista americano que trabalha investigando no Brasil também. Eu acompanho o trabalho do Intercept. Vocês têm muitas matérias sobre as milícias no Rio de Janeiro, por exemplo. A gente está falando, no caso do Assange, uma ameaça das grandes potências. Você vive essa ameaça, digamos, desses pequenos poderes paroquiais no Rio de Janeiro? Como é fazer jornalismo, com todo esse histórico que você tem de enfrentamento dos grandes poderosos? Como é que é esse enfrentamento, digamos, dos pequenos poderosos locais no Brasil? É difícil porque eu acho que o grande mídia aqui no Brasil muitas vezes simplesmente não fazem o papel do jornalismo. Por muitos motivos que provavelmente sua audiência conhece muito bem, inclusive o fato que são controlados por poucas famílias ricas, industriais, têm mesmo opiniões políticas, estão explorando os veículos não para fazer jornalismo, mas para servir seus interesses. Uma história muito velha aqui no Brasil. Então, eu sou alguém que estou morando aqui no Brasil há 14 anos. Eu sou casado com um brasileiro que agora é um deputado federal. Temos 2 filhos brasileiros adotados que são nordestinos de Maceió. Nosso futuro está aqui neste país. E eu acho que uma democracia, sobretudo uma democracia nova, como a democracia brasileira, precisa de jornalismo.
para cobrir as facções poderosas. Perigoso, obviamente, estamos recebendo ameaças de morte e outras ameaças, mas nós temos uma equipe muito corajosa de repórteres e editores, todos brasileiros, a grande maioria são novos, muito dedicados para fazer jornalismo corajoso, independente, destemido, e é exatamente que a gente está precisando. Deixa eu só interromper um pouco, porque cortou. Você falou exatamente o que a gente... Que o país está precisando, porque, por exemplo, os milicianos que assassinaram a Marielle é uma ameaça para tudo, para não só a ordem pública, mas para a democracia, para a lei, para tudo. E se jornalistas têm medo para investigar e para revelar e para desafiar esses milicianos que também agora são ligados com a família mais poderosa neste país, que é a família Bolsonaro, é impossível para melhorar esse país. Então, para mim, obviamente, esse trabalho é perigoso, mas todo trabalho que vale a pena é perigoso, mas também é bem necessário, e eu estou muito orgulhoso que nós temos jornalistas jovens brasileiros que são tão dedicados para o futuro do seu país, que eles estão fazendo esse tipo de jornalismo muito perigoso, mas sem medo. É muito impressionante. Obrigado. Essa foi a opinião do Glenn Greenwald, jornalista, advogado, ganhador do Prêmio Pulitzer. Glenn, muito obrigado por conversar conosco aqui no My News. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Tchau.